Olá pessoal, boa tarde. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula, seguindo ainda agora dentro da análise, trabalhando já um pouquinho com a sintaxe, ok? Só para a gente poder lembrar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de um dos termos essenciais da oração. A gente sabe que os dois termos essenciais são sujeito e predicado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sujeito. Então quem é o sujeito da oração? Quando a gente fala em sujeito, a gente lembra logo de alguém. Mas lembrando que nem sempre o sujeito é uma pessoa. O sujeito será aquele que estará ligado à ação verbal, ok? Dentro de um enunciado. Após o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Lembrando, eu posso ter orações sem sujeito, mas jamais eu posso ter uma oração sem predicado, ok? Então, dentro dos tipos de sujeito, passando agora aqui, como a gente já falou sobre o que é o sujeito, dentro dos tipos de sujeito, nós temos o sujeito simples, composto, o sujeito implícito, desinencial ou oculto é o mesmo, não confundam. O que isso aqui quer dizer? O sujeito ele não vai aparecer. A palavra implícita, desinencial e oculto simboliza a mesma coisa. É o mesmo sujeito, não são três diferentes. Temos o indeterminado e temos o sujeito inexistente, que a gente chama também de oração sem sujeito. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada um, a explicação e o exemplo. Então, no sujeito simples, primeiro, o que eu preciso observar dentro de um sujeito, primeiro para encontrá-lo? Eu vou achar a ação verbal, porque o sujeito, ele trabalha diretamente com essa ação. Então, quando eu tenho um sujeito simples, eu tenho apenas um núcleo. Esse núcleo, ele é substantivo ou qualquer palavra substantivada, que mais para frente a gente também vai aprender a identificar. E eu vou perceber que eu só tenho um núcleo ligado a essa ação verbal. Quando eu digo, por exemplo, que o filme foi premiado, eu consigo perceber que foi premiado é uma locução verbal e o filme é o sujeito. O filme é uma pessoa? Não, é algo, é uma coisa, mas ele está ligado a uma ação verbal. Então aqui eu consigo dizer que esse sujeito é determinado, porque eu consigo identificar, e ele é simples porque ele possui somente um núcleo. Sujeito composto. Se o simples eu só tenho um núcleo, o que acontece com o sujeito composto? Eu tenho dois ou mais núcleos ligados a essa ação verbal. Quando eu digo, por exemplo, o filme e a novela foram premiados, eu consigo perceber que eu tenho dois núcleos substantivos. Eu tenho o substantivo filme e o substantivo novela, ok? Lembrando a observação, se o sujeito for no plural, ele não é composto. Os carros bateram. Esse sujeito é simples. Não é porque está no plural que vai ser um sujeito composto. Para ser composto eu tenho que ter dois núcleos. E em os carros eu tenho um núcleo só, carros. Em filme e novela eu tenho dois núcleos, filme e novela. Sujeito implícito, desinencial ou oculto. Como eu vou identificá-lo? Eu vou perceber que ele não aparece explicitamente na frase ou na oração, mas eu identifico ele. Eu sei quem é esse sujeito. Como? Pela ação verbal. Então, quando eu digo que cheguei em casa mais cedo, eu consigo dizer que esse sujeito sou eu. Porque o verbo cheguei está conjugado na primeira pessoa do indicativo. Eu cheguei. Então, esse sujeito ele é implícito, desinencial ou oculto. Sujeito indeterminado. Esse aqui a gente tem que analisar com mais cuidado. Por quê? Nós temos 4 formas desse sujeito poder aparecer. Por que ele é indeterminado? Justamente porque eu não posso determinar. Eu não consigo identificar ele pela ação verbal, diferente do implícito. Então, o verbo na terceira pessoa do plural é o que a gente consegue identificar logo de cara que ele é indeterminado. Mas eu tenho também o verbo transitivo indireto com a partícula C, o verbo intransitivo com a partícula C
e o verbo de ligação com a partícula ser. Nesses 4 casos aqui, o sujeito será indeterminado. Eu não consigo determinar quem é que está trabalhando diretamente com a ação verbal. Como, por exemplo, quando eu digo aqui, encontraram a cidade perdida. A forma verbal encontraram é o verbo na terceira pessoa do plural. Quem encontrou? Eles. Eles quem? Eles, eu não posso dizer que é implícito como eu, porque eu sei quem é a pessoa. Eles fica indeterminado. Então, quem? Sujeito indeterminado. Aqui eu tenho o primeiro caso com o verbo na terceira pessoa do plural. Agora, com o verbo transitivo indireto e a partícula ser, por que a análise tem que ser mais peculiar? Porque eu vou ter que primeiro entender a transitividade do verbo. O verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha a preposição de. Então, precisa-se de pessoas aqui. Quando o sujeito é indeterminado, o verbo é transitivo indireto, ele não vai acompanhar. Se vocês perceberem, o precisa-se está no singular e pessoas está no plural. Quem é que está precisando de pessoas? A gente não sabe. O sujeito é indeterminado. Vive-se bem. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Quem vive, simplesmente vive. A forma que se vive, que é bem, que a gente tem aqui como adjunto adverbial, a gente mesmo assim não consegue identificar. Quem é que vive bem? Então eu tenho um verbo intransitivo com a partícula ser também. Outro sujeito indeterminado. Sempre vai ficar obscuro. Eu não consigo identificar. Não se é feliz. Verbo de ligação, verbo ser. Quem é que não é feliz? Aqui a gente consegue perceber que com o verbo ser, a partícula ser ela fica na frente. Ela não fica após o verbo, ela está antes. Mas quem? Eu também não sei. Outro sujeito indeterminado. E cai muito na prova de vestibular, muito em concurso, para vocês tomarem cuidado quando o verbo for transitivo direto. Porque quando o verbo é transitivo direto, não é igual aqui em cima, onde fica no singular. Só vai ficar no singular quando for o sujeito indeterminado. Quando o sujeito é determinado com o verbo transitivo direto, esse verbo vai para o plural concordando com o sujeito que fica como? Passivo. Então, vendem-se casas. Eu consigo inverter. Casas são vendidas. Então, aqui em vendem-se casas, eu tenho sujeito. Em precisa-se de pessoas, eu não tenho sujeito. Porque pessoas não são precisadas, como casas são vendidas. Agora, por último, a oração sem sujeito ou inexistente. Aqui a gente tem que analisar primeiro a natureza do verbo. Lembrando do estudo do verbo, os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? Se é impessoal, ele não tem pessoa. Ou seja, eu não tenho sujeito ligado a ele. Por isso que o sujeito é inexistente. E eu tenho alguns casos que ele pode aparecer. Primeiro são os fenômenos da natureza. São mais fáceis de identificar, porque a gente sabe que os fenômenos acontecem naturalmente. Então, os fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir e também no sentido de acontecer, os verbos indicando o tempo decorrido ou fenômenos também. Todos esses casos indicam oração sem sujeito. Eu vou mostrar um exemplo de cada um para vocês. Primeiro, quando eu digo há pessoas aqui, verbo haver, qual é o sujeito desse verbo? Não existe, porque é um haver no sentido de existir. Existem pessoas aqui. E lembrando, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele fica no singular. Ele não vai concordar com pessoas. Choveu muito, fenômeno da natureza. Também oração sem sujeito. Ninguém praticou essa ação. Faz frio nesse inverno. Aqui eu tenho o quê? Um fenômeno também. Então, além da ação verbal, um fenômeno que também seja meteorológico também vai indicar uma oração sem sujeito. E por último, é noite. Aqui também indicando o quê? O tempo decorrido. É tarde, é noite. Então, nesses 4 casos, a gente vai ter oração sem sujeito, sujeito inexistente. Ok? Pessoal, até o próximo encontro para a gente fazer o estudo dos tipos de predicado.